Domingo, dia 2 de setembro de 2018. Já era de noite e eu estava só esperando porque no outro dia eu ia viajar para participar de um evento no Rio de Janeiro. E eu estava esperando há muito tempo por esse evento. Eu já tinha terminado de arrumar minhas malas, tinha checado meus horários de voo para ter certeza que eu não ia perder o voo. E aí, o meu celular toca. E era minha mãe. E aí ela me disse: Pedro, desce alguma olhada em algum jornal agora? Eu geralmente acompanho as notícias pelo Twitter e pelo Reddit. Mas como naquela noite eu estava na véspera de uma viagem, eu não tinha acompanhado as notícias. Quando eu liguei o celular e vi as notícias, eu simplesmente não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Um incêndio no Museu Nacional. Eu duvido que nesse estágio alguém não saiba o que era o Museu Nacional. Ele já foi a residência da família real portuguesa, já abrigou a família imperial brasileira e foi a sede da primeira Assembleia Constituinte Republicana do Brasil. Essa foi a criação da primeira Constituição brasileira como república e é um bom marco para o fim da monarquia. E em 1892, o lugar que hoje nós conhecemos como Museu Nacional virou oficialmente um museu. Antes desse incêndio, o Museu Nacional possuía mais de 20 milhões de itens no seu acervo. E agora, depois desse incêndio, é difícil dizer. O meu propósito com esse vídeo é deixar bem claro o tamanho do que nós perdemos. Em vários aspectos, é extremamente justo comparar esse incêndio com a destruição da Biblioteca de Alexandria. 5 milhões de espécimes de insetos foram perdidos nesse incêndio, e um grande número deles ainda nem tinham sido identificados e muito menos descritos pela ciência. Ou seja, perdemos para sempre algo que nunca mais teremos como saber. 1/3 de todos os fósseis de pterossauros do mundo foram queimados. Arquivos e trabalhos sobre línguas e etnias indígenas que já estão extintas viraram cinzas. Nós nunca mais teremos a chance de saber como elas eram. E a lista de coisas perdidas continua infinitamente. Múmias que davam ao Museu Nacional a maior coleção de arqueologia egípcia da América Latina, fósseis e esqueletos gigantes de dinossauros e o crânio da Luzia, a primeira brasileira, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas, com cerca de 11.500 anos. Mas a perda também é pessoal, porque pessoas que estavam concluindo seus doutorados e mestrados também perderam os seus objetos de estudo. E agora elas vão ter que começar tudo de novo. E não foi só o Brasil que perdeu com esse incêndio. Foi a civilização, a humanidade como um todo. A maneira como nós fazemos ciência se assemelha muito a um quebra-cabeça. Nós começamos com nada e vamos adicionando peça por peça até termos uma imagem montada. Só que essa imagem não está completa. Faltam diversas peças que são descobertas e colocadas nesse quebra-cabeça com o tempo. Conforme esse quebra-cabeça é construído, o nosso entendimento do mundo fica mais completo. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, como que nós nos tornamos a civilização que nós somos hoje. Mas agora com o incêndio, 20 milhões dessas peças do quebra-cabeça foram perdidas, para sempre. Nós nunca mais teremos a chance de montar o mesmo quebra-cabeça completo. Nós podemos encontrar outras peças que se encaixem, mas grande parte dessas peças que foram perdidas serão para sempre lacunas na nossa história. O Museu Nacional possuía milhares de espécimes tipo, e eles representam algumas dessas peças perdidas porque eles são a referência para descrever toda uma espécie. Se você perde eles, você perde a referência. E se você perde a referência, você tem problemas nos trabalhos de taxonomia, revisão e evolução daqueles organismos feitos até então. Basicamente, nós perdemos o que caracteriza aqueles organismos. Nós perdemos conhecimento. Nós, não apenas como brasileiros, mas como toda a humanidade, devemos estar extremamente tristes com o incêndio do Museu Nacional. Não são apenas as pessoas que trabalhavam no museu ou que visitaram ele quando ele estava ativo que foram atingidas. Nós fomos atingidos. A humanidade ficou mais pobre de conhecimento. Nós perdemos peças desse quebra-cabeça que nunca mais serão repostas. Médicos, biólogos, arqueólogos, matemáticos, físicos e políticos. Todos nós perdemos alguma coisa com esse incêndio. Sou Hugo Fernandes Ferreira, biólogo, professor da Universidade Estadual do Ceará e perdi documentos históricos importantes sobre a caça no Brasil. Olá, sou Davi Calazan, sou biólogo e o Museu Nacional perdeu o crânio da Luzia, o exemplar de Homo sapiens mais antigo já encontrado nas Américas. Meu nome é Márcia Jamile e eu sou arqueóloga e especialista em Egito Antigo. E falando especificamente de egiptologia, o que foi destruído nesse incêndio foram cerca de 700 peças, inclusive 2 múmias raríssimas.
Oi, eu sou Rafael Bento, sou educador e divulgador de ciência e com o museu perdi 192 mil possibilidades de interação com o público. Esse era o número de visitações que o museu tinha por ano. Essas são apenas algumas histórias. Imaginem quantas outras apenas esperam para serem contadas. Mas eu não quero acabar esse vídeo de maneira triste. É hora de reconstruir, como humanidade. Nós já fizemos isso em outros momentos da história, como por exemplo depois da destruição da Biblioteca de Alexandria, e a humanidade inteira pôde se beneficiar disso. Precisamos aprender com as nossas falhas. O que foi perdido não se recupera nunca mais, estará para sempre fora do nosso alcance. É literalmente conhecimento que nós nunca mais poderemos ter. E agora é a hora de juntarmos os nossos esforços para recuperar o nosso passado e dessa maneira reconstruir o nosso futuro. Para o bem da espécie. Muito obrigado e até a próxima.